Atos capítulo 13. Na igreja em Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia crescido com o governante Herodes, e Saulo. Enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separai-me Barnabé e Saulo para a obra para a qual os tenho chamado. Então, depois de jejuar, oraram e lhes impuseram as mãos e deixaram que partissem. Assim, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus na sinagoga dos judeus e tinha João como auxiliar. Depois de atravessar a ilha toda até Pafos, acharam um judeu chamado Bar-Jesus, que era mago e falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem sensato. Este chamou Barnabé e Saulo e demonstrou o desejo de ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mago, pois assim se traduz o seu nome, opunha-se a eles, procurando desviar o procônsul da fé. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor? Agora a mão do Senhor está contra ti, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. Imediatamente, névoa e escuridão caíram sobre ele, e andando, procurava quem o guiasse pela mão. Então, vendo o que havia acontecido, o procônsul creu, muito impressionado com o ensino do Senhor. Então Paulo e seus companheiros navegaram de Pafos e chegaram a Perge, na Panfilha. João, porém, separando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, passando além de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. Entraram na sinagoga no sábado e sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação ao povo, falai. Então Paulo se levantou e, pedindo silêncio com a mão, disse: Homens israelitas, e vós tementes a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo quando eram estranhos na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso. Ele os suportou no deserto por quase 40 anos. Depois de destruir as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes o território delas por herança. Isso tudo levou cerca de 450 anos. Depois disso, deu-lhes juízes até o profeta Samuel. Então pediram um rei, e durante 40 anos Deus lhes deu como rei Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. Depois que tirou Saul, deu-lhes Davi como rei, do qual também testemunhou, dizendo: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência desse, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus. Antes do aparecimento dele, João pregou a todo o povo de Israel um batismo de arrependimento. Mas, ao concluir seu ministério, João dizia: Quem pensais que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas depois de mim vem aquele de quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Irmãos, filhos da linhagem de Abraão e os que dentre vós temem a Deus, foi a nós que a palavra desta salvação foi enviada. Pois os que habitam em Jerusalém e as suas autoridades não reconheceram Jesus e, condenando-o, cumpriram as palavras do profeta, que são lidas
todos os sábados. E mesmo não encontrando nele nenhuma acusação digna de condenação à morte, pediram a Pilatos que ele fosse executado. Quando terminaram de fazer todas as coisas que haviam sido escritas a respeito dele, tirando-o do madeiro, o puseram numa sepultura. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e ele foi visto durante muitos dias pelos que haviam subido com ele da Galileia para Jerusalém, os quais agora são suas testemunhas para o povo. E nós vos anunciamos as boas novas da promessa feita aos pais, a qual Deus cumpriu para nós, filhos deles, ressuscitando Jesus, como também está escrito no 2º Salmo: Tu és meu filho, hoje te gerei. E quanto a tê-lo ressuscitado dentre os mortos, para nunca mais voltar à deteriorização, Deus falou: Eu vos darei as santas e fiéis bênçãos de Davi, porque ainda em outro salmo diz: Não permitirás que o teu santo sofra deterioração. Porque Davi, depois de servir a sua própria geração pela vontade de Deus, adormeceu e foi posto junto a seus pais e sofreu deterioração. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu nenhuma deterioração. Irmãos, ficais, pois, sabendo que por meio dele vos é anunciado o perdão dos pecados. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas de que não pudeste ser justificado pela lei de Moisés. Tomai cuidado para que não venham sobre vós os que foi falado nos profetas. Vede, ó zombadores, admirai-vos e desaparecei, porque em vossos dias realizarei uma obra na qual jamais creríeis se alguém vos contasse. Quando ia saindo, rogavam-lhes que lhes repetissem essas palavras no sábado seguinte. E quando a reunião acabou, muitos judeus e gentios devotos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os encorajavam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade reuniu-se para ouvir a palavra de Deus. Mas vendo as multidões, os judeus encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé falaram corajosamente: era necessário que, em primeiro lugar, se pregasse a vós a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e não vos considerais dignos da vida eterna, nós nos voltamos para os gentios, porque assim o Senhor nos ordenou. Eu te pus como luz dos gentios, a fim de que sejas para salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e todos os que haviam sido destinados para a vida eterna creram, e a palavra do Senhor divulgava-se por toda a região. Mas os judeus incitaram as mulheres devotas de alta posição e os principais líderes da cidade, provocando uma perseguição contra Paulo e Barnabé, e os expulsaram do seu território. Mas estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Atos 14. Em Icônio, entraram na sinagoga dos judeus, como costumavam fazer, e falaram de tal modo que uma grande multidão creu, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus descrentes acirraram os ânimos dos gentios e os irritaram contra os irmãos. Entretanto, eles se demoraram ali por muito tempo, falando corajosamente
acerca do Senhor, que confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por suas mãos se realizassem sinais e feitos extraordinários. E o povo da cidade se dividiu. Uns ficaram do lado dos judeus e outros dos apóstolos. E tanto gentios como judeus, juntamente com as suas autoridades, tramaram atacá-los e apedrejá-los. Ao saberem disso, eles fugiram para Listra e Derbe, cidade de Licaônia e região vizinha, e ali pregaram o evangelho. Em Listra encontrava-se sentado um homem defeituoso dos pés, aleijado de nascença e que nunca havia andado. E ouvia Paulo falar. Paulo, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: Levanta-te e fique em pé. Ele então deu um salto e começou a andar. Vendo o que Paulo fizera, as multidões começaram a gritar em língua licaônica: Os deuses desceram até nós em forma de homens. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, pois era de ele quem dirigia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava de frente para a cidade, trouxe para as portas touros e coroas de flores e, juntamente com as multidões, queria oferecer-lhes sacrifícios. Quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isso, rasgaram suas roupas e puseram-se no meio da multidão, gritando: Homens, por que estáis fazendo isso? Nós também somos homens da mesma natureza que a vossa, e vos anunciamos o Evangelho para que vos afasteis dessas práticas inúteis e vos volteis para o Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Nos tempos passados, ele permitiu que todas as nações andassem por seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos chuvas do céu e estações frutíferas, fartando-vos de mantimento e enchendo o vosso coração de alegria. E dizendo isso, foi-lhes difícil impedir que as multidões lhes oferecessem sacrifícios. Chegaram, porém, judeus de Antioquia e de Icônio, e tendo convencido as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E depois de anunciar o evangelho naquela cidade e de fazer muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Renovando o ânimo dos discípulos, exortava-os a perseverar na fé, dizendo que em meio a muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. E nomeando-lhes presbíteros em cada igreja e orando com Jesus, jejuns, consagraram-nos ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Pisídia, chegaram a Panfilha e, tendo anunciado a palavra em Perge, desceram para Atália. Dali, navegaram para Antioquia, onde havia sido confiados a graça de Deus para a obra que acabavam de completar. Quando chegaram e reuniram a igreja, relataram tudo o que Deus havia feito por meio deles e como abrir a porta da fé aos gentios. E ficaram ali com os discípulos durante algum tempo. Certos homens que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume instituído por Moisés, não podeis ser salvos. Então Paulo e Barnabé os confrontaram e discutiram muito com eles, e os irmãos resolveram que os dois e mais alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos presbíteros,
por causa daquela questão. Eles foram acompanhados pela igreja por um trecho do caminho e, passando pela Fenícia e por Samaria, relatavam a conversão dos gentios, levando grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e presbíteros. Então relataram tudo que Deus havia feito por meio deles. Mas alguns do grupo religioso dos fariseus que haviam crido levantaram-se e disseram que era necessário circuncidá-los e mandar que obedecessem à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros reuniram-se para considerar o assunto. E havendo grande discussão, Pedro levantou-se e disse-lhes: Irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me concedeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo, assim como a nós. E não fez distinção alguma entre eles e nós, purificando-lhes o coração pela fé. Agora, por que quereis colocar Deus à prova, impondo aos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Pelo contrário, cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, do mesmo modo que eles. Então toda a multidão silenciou e passou a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos milagres, feitos extraordinários e sinais Deus havia realizado por meio deles entre os gentios. Quando acabaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus foi ao encontro dos gentios para formar dentre eles um povo dedicado ao seu nome, e com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disso voltarei e reconstruirei a tenda de Davi, que está caída, reconstruirei as suas ruínas e tornarei a levantá-la, para que o restante dos homens busque o Senhor, sim, todos os gentios sobre os quais se invoca o meu nome. Diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde a antiguidade. Por isso penso que não se deve perturbar os que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever a eles que se abstenham das contaminações dos ídolos, da imoralidade, da carne de animais sufocadas e do sangue, porque desde tempos antigos, em cada cidade, Moisés tem homens que o preguem, e é lida a cada sábado nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja escolher homens dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Foram escolhidos Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens influentes entre os irmãos, e por intermédio deles mandaram esta carta: os apóstolos e os irmãos presbíteros aos irmãos dentre os gentios em Antioquia, Síria, Cilícia, saudações. Desde que soubemos que alguns dos nossos, os quais não enviamos, nos têm perturbado com palavras, confundindo-vos a mente, pareceu-nos bem, tendo chegado a um acordo, escolher alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais também vos anunciarão as mesmas coisas de viva voz, porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas necessárias, que vos abstenhais da carne de animais sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Fareis isso se vos guardardes dessas coisas.
fazemos votos de que esteja tudo bem dentre vós. E tendo se despedido, desceram para Antioquia e depois de reunir a assembleia, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pelo ânimo recebido. Em seguida, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram os irmãos com muitas palavras e os fortaleceram. E tendo-se demorado ali algum tempo, partiram com a bênção dos irmãos, a fim de retornar aos que os haviam enviado. Mas Silas achou melhor permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se durante algum tempo em Antioquia, ensinando e pregando a palavra do Senhor, juntamente com muitos outros. Decorridos alguns dias, Paulo disse a Barnabé: Vamos visitar os irmãos em todas as cidades onde anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. E Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, mas para Paulo parecia não fazer sentido levar consigo quem desde a Panfilha havia se afastado deles e não os acompanhara no trabalho. E a divergência entre eles foi tão grave que se separaram um do outro, e Barnabé, levando Marcos consigo, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu confiado pelos irmãos à graça do Senhor. E passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas.